A gente fala sobre política nesta manhã. A gente recebe o doutor em sociologia, o cientista político Tiago Valenciano. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham aí nessa manhã. Bom, a gente ainda está vivendo o clima eleitoral, até porque estamos em pleno segundo turno, né? E o segundo turno está sendo disputado em várias prefeituras, em dezenas de prefeituras pelo país, principalmente nas cidades médias e de grande porte, que são justamente as cidades com mais de 200 mil habitantes, e é o caso, por exemplo, de Maringá. Mas, aproveitando esse clima político, Tiago, acho que é importante a gente tentar olhar para essas eleições e fazer, quem sabe, um balanço. Havia muita expectativa de que essa disputa eleitoral, a disputa deste ano, pudesse ter uma dinâmica diferente. E teve. Uma das principais diferenças que a gente notou foi o tempo de campanha, né? Um tempo bastante reduzido que acabou prejudicando, de certa forma, aqueles candidatos que não eram até então tão conhecidos pelo público, né? Sim, Ronaldo, o interessante é que essa mudança no tempo de campanha fez com que quem fizesse a pré-campanha muito estendida, ou seja, quem estava disputando as eleições, ainda que no bastidor ali desde janeiro ou desde o ano passado, conseguisse ter um pouco mais de êxito. Foi o que a gente observou, por exemplo, no caso do João Dória, né? Eu comento um pouco a eleição do Dória em São Paulo para mostrar que ele não foi um fenômeno que surgiu do nada, mas enquanto todas as pessoas estavam falando de Olimpíadas, falando de impeachment, falando de outras coisas, o PSDB fez as prévias em São Paulo e, de certa maneira, favoreceu o Dória, porque ele foi para a imprensa, ele ganhou espaço na imprensa e foi um fato novo nas eleições de São Paulo. Resultado, como ele já era conhecido da televisão e já era um apresentador, empresário de sucesso, conseguiu mostrar um pouco o seu trabalho para o público e ter esse sucesso eleitoral. E prova disso foi o próprio PSDB, né, que por mais que esteve na oposição nesses últimos anos e agora passou a ser governo, a gente pode considerar o PSDB como parte do governo Temer, conseguiu atingir o maior número de pessoas governadas a partir do ano que vem. O PSDB, apesar de não ter o maior número de prefeituras, é o partido que vai ter mais gente dentro dos seus domínios, aí nos seus governos no país todo. É o partido que mais recebeu votos, né? Sim, o partido que mais recebeu votos, PSDB, só que ainda fica atrás do PMDB, o rei das prefeituras e das câmaras municipais. Não tem partido que consiga, nos últimos anos, bater o PMDB dentro das prefeituras e dentro das câmaras municipais. Desde 94, o PMDB mantém essa liderança e está difícil alguém tirar essa liderança do PMDB. A diferença é muito grande, né? O PMDB venceu em mais de 1.000 prefeituras, enquanto o PSDB, apesar de todo o crescimento, ficou na casa de 600 prefeituras, o que já é bastante significativo, claro. Não, com certeza. E o interessante é assim, que os partidos que levaram democracia no nome, apesar de ser o tema do momento, conseguiram ter algum tipo de sucesso. O PMDB ficou em primeiro lugar, o PSDB em segundo e o PSD, o novato PSD, que reúne de tudo um pouco. Tem gente do PMDB, do PSDB, do PT, o PSD que foi aquele grande centrão criado pelo Kassab e conseguiu obter o terceiro lugar, mostrando que passou a ser uma terceira via ou uma segunda via de centro mais moderada aí dentro do cenário político nacional. Bom, a gente falou agora há pouco sobre o Dória em São Paulo e a própria dinâmica das prévias, ela pode favorecer, digamos, um candidato nesse novo momento de política, né? Nessa nova estrutura. A ideia de fazer uma prévia acaba dando visibilidade à disputa de um partido e à disputa de candidatos e dando mídia, né? Garantindo mídia, uma espécie de mídia espontânea ao candidato, aquela pessoa que vai disputar uma prefeitura. Sim, por mais que no meio político as pessoas criticassem esse novo estilo de fazer campanha, essas novas regras eleitorais, parece que a população gostou. Os comentários que eu vi na segunda-feira, depois da eleição, eram sempre os mesmos. Ah, gostei desse novo estilo de campanha, eu não me senti tão incomodado, eu consegui debater melhor as propostas do meu candidato, acabou aquela sujeira nas ruas, aquele monte de propaganda. Então isso favoreceu um pouco o lado da população. Os políticos reclamam um pouco porque a exposição foi menor. Porém, eles vão ter que passar aí a campo, né? Esse novo estilo de eleição no Brasil faz com que a gente tenha uma pré-campanha muito esticada e uma campanha muito pequena. Ou seja, quem consegue fazer uma grande pré-campanha, caso do Dória, caso de quem fez boas prévias, caso de quem conseguiu colocar em evidência o seu candidato, teve sucesso nas eleições. Até mesmo aqui na região, alguns municípios que a gente pode destacar, o caso de Paranavaí, com o delegado Kaique, que também fez mais ou menos o mesmo estilo aí,
já tinha uma pré-campanha grande. O caso de Campo Mourão com a eleição do Tauilo, que também já estava disputando algumas eleições, já foi prefeito da cidade, era o mais conhecido nessa ocasião. Tudo isso fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de sucesso. Um fato importante é esse, né? Quando a gente fala de pré-campanha, não significa que essa pessoa já está na televisão, já está no rádio, já está nos jornais, mas significa que ela pode se mobilizar junto à comunidade, estar visitando, fazendo reuniões. É isso que pode dentro de uma pré-campanha, né? Sim, e é isso que a gente viu dos casos de sucesso no Brasil, né? Essa onda de mudança que vem passando pelo país, essa onda de trocar as pessoas do comando político, trocar os grupos políticos, passa um pouco por isso. Você só consegue trocar, mas é uma troca a partir do momento que você é conhecido ou a partir do momento que você já tem um trabalho anterior. E isso se reflete nessa condição dos partidos, desse balanço eleitoral que a gente está fazendo aqui hoje. Da questão do PSD ter um pouco de sucesso, aliás, grande sucesso, o PSDB conseguir melhorar a sua condição e o próprio PT, por conta do desgaste, por conta de tudo aquilo que a gente já vem acompanhando há alguns meses na imprensa, fez com que o partido diminuísse um pouco de tamanho. Você citou o PT. O PT encolheu, e encolheu muito. O PT tinha cerca de 600 prefeituras e encerrou essa disputa no primeiro turno com pouco mais de 250 prefeituras do Brasil. Uma redução de mais de 50%, tem em torno de 60% do volume. E o partido que tinha sido que tinha recebido maior votação em 2012, né, nas eleições de 2012, agora recebeu muito menos votos, também uma redução de mais de 60% do número de votos, e termina as eleições numa condição bastante complicada, até para projetar o seu futuro, né? Sim, o único medo do PT, que ele não pode tentar passar, é ser o Novo Democratas. Tem até que mudar de nome, porque o PFL, quando fazia parte do governo federal, foi encolhendo, até que está hoje numa condição de partido de médio para pequeno, até dependendo da situação, dependendo do estado. A saída um pouco do PT do cenário político é um pouco estratégica também. O partido precisa se reestruturar, ver quem são as novas lideranças, tentar colocar novos nomes, enfim. Precisa recuar para depois tentar avançar. Isso é um pouco normal do jogo. Porém, o partido só precisa cuidar agora para não encolher de uma vez, né? Isso é normal acontecer, isso por conta do desgaste que teve, da população insatisfeita, da marca PT em alguns nomes já conhecidos. Tudo isso daí é normal, é natural que acontecesse. Agora, eles só precisam se organizar para que a coisa não acabe de uma vez, né? Porque o partido não reduza tanto ao ponto de chegar a ser um pequeno ou médio partido. No caso do PT a situação é bastante difícil, né? Porque o partido encolheu, mas para poder talvez fazer esse movimento que você sugeriu, né? De que o partido encolhe, mas quem sabe volta para o cenário como protagonista, ele precisaria sofrer, digamos, um processo de reestruturação de toda a sua base, inclusive de suas lideranças, que continuam sendo as mesmas e continuam em evidência dentro, né, da política de uma maneira muito negativa, como o caso do ex-presidente, que corre ainda o risco de ser, do ex-presidente Lula, que corre o risco de ser preso. Sim, Ronaldo, e o interessante é que o próprio PT nessa movimentação, nessa nova cara, ele fez com que esse mote da mudança fosse levantado nessas eleições. E levantou a mudança para os outros e não para eles mesmos, né? Quer dizer, o outro simbolizou mudança, mas eu não consegui mudar também, eu não consegui me alterar internamente, não consegui lançar uma nova liderança, ou eu consegui lançar estrategicamente novas lideranças para daqui a algum tempo tentar disputar as eleições e mudar um pouco a cara que o partido hoje proporciona à sociedade. Muito bem. Bom, nesse perde-ganha, então, a gente nota que aqueles partidos que estiveram ao lado, digamos, desse movimento, principalmente de fora Dilma, é que saíram vencedores. Com certeza. Quem passou a fazer parte do governo Temer, quem esteve criticando o governo da ex-presidente Dilma até então, foram os que saíram vencedores, né? A gente consegue, até partidos mais que fizeram parte da base, como o caso do PP, que ficou em quarto lugar em relação à Câmara Municipal, o PP também conseguiu crescer. Ou seja, todo mundo cresceu um pouquinho. E aí um dado interessante para a gente comentar é a questão da pulverização de siglas no Brasil. Isso continua evidente, isso continua claro. A gente tem 35 partidos políticos no Brasil, se não me engano, 32 tiveram sucesso eleitoral, ganhando nem que seja uma prefeitura ou uma vereança nesse ano. Então esse é um dos pontos que a reforma política que está começando novamente
o debate retornou, aquele debate constante, vai ter que tratar daqui a algum tempo. Muito bem. Tiago, valeu pela nossa conversa. A gente se fala na próxima semana. Valeu, Ronaldo, e espero que o pessoal tenha gostado desse nosso pequeno balanço eleitoral aí das eleições de 2016. Nós conversamos com o Tiago Valenciano, trazendo as informações das eleições. Como disse o Tiago, né, nesse perde-ganha, né, principalmente o PT e os partidos que estiveram ao seu entorno durante o governo, mas que continuaram no entorno do PT no período do impeachment, acabaram perdendo e perdendo muitos votos. No caso do PT, o partido encolheu mais de 60%. E agora fica o grande ponto de interrogação sobre o seu futuro. Por outro lado, o PMDB segue forte, o PSDB voltou a crescer e outros partidos também cresceram na última disputa eleitoral. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos para falar sobre esporte e a gente traz também uma conversa sobre negócios, sobre planejamento. O Ivo II daqui a pouquinho vai estar com a gente no estúdio.